Oi, eu sou a Mili e hoje vim comentar sobre um clássico da literatura chinesa, o Romance dos Três Reinos de Luo Guanzhong. Na verdade, ele é considerado, com razão, o mais importante dentre os 4 grandes clássicos chineses. Mas ele é tão bom assim? Como ele se compara frente aos livros de Bernard Cornwell, ou Game of Thrones, ou até mesmo Duna e O Senhor dos Anéis? Confiram comigo! O Romance dos Três Reinos, escrito em 1360, descreve os acontecimentos ocorridos no final da Era Han, próximo ao ano 200. É baseado em fatos reais, com alguns embelezamentos, por assim dizer. Essa foi uma das minhas leituras mais marcantes feitas no Março Asiático. Foi uma leitura densa, no sentido de haver muita informação. A história resume, em cerca de 1.300 páginas, uma das épocas mais importantes, conturbadas e sangrentas da história da China. Vou fazer um resumo da história, com spoilers, mas já aviso que a melhor parte do livro é a sua narrativa e os detalhes descritos nela. E afinal, como dar spoilers se a história ocorreu há tanto tempo atrás? No fim da Era Han, os últimos imperadores dessa dinastia haviam perdido sua força, e intrigas palacianas eram comuns. Com um imperador decadente, vários tentam tomar o seu poder. No início da história, apesar do imperador possuir o título, quem mandava mesmo no reino era um grupo de 10 eunucos. Antes de começar a descrever quaisquer personagens, eu vou repetir aqui uma dica que fiz em O Problema dos Três Corpos. Na China, diferente daqui no Brasil, as pessoas usam o sobrenome antes do nome. Então, Luo Guanzhong é da família Luo e seu nome é Guanzhong. Essa informação é vital para a leitura de O Romance dos Três Reinos. Só o primeiro volume já traz uma lista com quase 150 personagens principais. É importante saber, pelo sobrenome, quem é parente de quem. E mesmo assim, às vezes é difícil acompanhar o ir e vir de tantos personagens. Aviso feito, vamos à obra! Com um império enfraquecido, grupos revoltosos atacam com frequência cada vez maior. Um deles é o dos Turbantes Amarelos, e na luta contra esses rebeldes, um jovem destaca-se, Liu Bei. Ele é da família Liu, portanto, parente distante do imperador, apesar de pertencer a um ramo menos nobre da família. Ele é um personagem importante e nessa época conhece outros 2 guerreiros valorosos, Zhang Fei e Guan Yu, os quais fazem um pacto entre si. É curioso acompanhar como as batalhas aumentam em volume. No início, grupos de 500 pessoas lutavam entre si, mas rapidamente esse número passa para 5.000, 50.000, 90.000, etc. Desde aquela época, a China já era um país populoso. Das intrigas palacianas, Dong Zhuo revela-se traidor e consegue depor o imperador, tomando para si o seu poder. É óbvio que, se o reino já estava debilitado com um imperador fraco, agora ele está dividido, pois nem todos os governadores apoiam o usurpador do trono. É dessa divisão do território que em um momento passou a ser composto por 3 regiões, que vem o nome do livro. Mas traidores também não têm a segurança garantida, e mesmo Dong Zhuo sofre com intrigas e é deposto, ou melhor dizendo, é assassinado. No caos que se segue, outro personagem importante se destaca, Cao Cao, que finge ajudar o atual imperador a fugir e recuperar o trono, apenas para ficar com o poder para si. Enquanto isso, outros personagens de destaque aparecem na história. Yuan Shao, ao norte,
e Sun Si na região oriental do Império. Apesar de ser um herói, Liu Bei e seus amigos vagam por todo o reino, vencendo batalhas e prestando serviços a governadores, mas sem nunca conquistar resultados expressivos. Por vezes, Liu Bei é tido como um azarado, que mesmo pertencendo à família imperial, não possui nem governa terra alguma. Em uma parte tensa do livro, ele mesmo se lamenta. Ó céu, por que me manter nesse estado de miséria? Nada me deixa além da morte. Isso enquanto puxa sua espada pensando em se matar. Cabe destacar que, via de regra, governantes chegam ao poder através da violência, não sendo necessariamente as mentes mais brilhantes. Por isso, uma categoria de grande destaque em toda a história são os estrategistas, que são pessoas dedicadas a analisar situações e recomendar as melhores atitudes a serem tomadas pelos líderes. Governadores possuíam diversos estrategistas que por vezes discordavam entre si. Eles me lembraram e muito os Mentats, presentes no livro Duna, pessoas que avaliavam todos os possíveis efeitos de uma ação nos seus mínimos detalhes, no futuro. Mas isso já na China antiga. Levando isso em consideração, me animou muito ao ver que Liu Bei parece, enfim, ter encontrado seu caminho ao trono, pois ele conhece um grande sábio recluso, que aceita dar conselhos de estratégia. Mas, antes ele repreende Liu Bei, dizendo que, apesar dele ter um bom coração, querer resolver o problema do distúrbio atual é inútil, pois ordem e desordem alternam-se desde a antiguidade. Ninguém pode evitar o seu destino. Mas logo Shan Fu, o sábio, deixa Liu Bei para cuidar de sua mãe. Esta envergonha-se da atitude do filho, pois ele deveria ajudar a salvar o reino e não sua mãe. Por isso, ela se suicida. Para a sorte de Liu Bei, ele encontra um novo estrategista, Zhuge Liang, este considerado um gênio sem igual entre os demais estrategistas. Vejam essa passagem. Em uma batalha contra uma força esmagadora, na região governada pelos Sun, Zhuge Liang se propõe a conseguir 100.000 flechas em apenas 3 dias. Algo impossível. Como ele consegue? Ele medita por um dia e no seguinte, durante um nevoeiro, lança botes com espantalhos no meio da frota inimiga, que, vocês devem adivinhar, lança milhares de flechas contra os bonecos. Genial, não? Aproveitando, essa foi de longe a melhor passagem que li em outro livro, A Guerra da Papoula. Mas nele, a autora não deu crédito algum ao Romance dos Três Reinos. Voltando à história, Liu Bei está sempre fugindo, e mesmo casando-se com uma princesa da família Sun, ainda assim teme ser assassinado pelo próprio cunhado. A própria história do casamento é outra prova da sagacidade de Zhuge Liang, que deixo para vocês conferirem no livro. Em outra região do Império, Cao Cao mantém um governo autoritário e, por mais que ele não seja um acadêmico, se propõe a reescrever A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Aliás, uma impressão que eu tive do Romance dos Três Reinos é que toda a história pode ser interpretada como a arte da guerra posta em prática. Várias das recomendações feitas por Sun Tzu são sugeridas, comentadas, criticadas ou acatadas ao longo do livro, que acaba sendo uma grande aula de estratégia. O terceiro volume começa agitado, com a morte de vários personagens importantes. Cao Cao morreu de velho. Guan Yu é capturado e morto e vira um fantasma. Nessa parte, alguns elementos sobrenaturais aparecem na história, deixando-a ainda mais atraente. Os demais amigos do pacto do primeiro volume também morrem em seguida. A história segue
com os filhos destes personagens, e é interessante como estes, ao assumirem o controle de um reino, assumem a mesma postura fraca dos imperadores do início da história. Zhuge Liang segue como primeiro-ministro, aconselhando o filho de Liu Bei. Usando de sua esperteza, consegue conquistar todo o sul da China, povoada por clãs ferozes que não se submetiam ao controle de ninguém. Boa parte do terceiro volume segue com um equilíbrio tênue entre os três reinos, onde ora um mostrava mais poder, ora outros se uniam para derrotar o terceiro. Eu fiquei torcendo por muitas páginas para que Liu derrotasse Cao, e enfim, essa família conquistasse o império. Mas parece que eles eram mesmo azarados. Apesar do gênio de Zhuge Liang, ele foi removido do campo de batalha por uma estratégia sorrateira. Inimigos semearam discórdia na capital, e o regente convocou o general no meio da guerra. Ainda assim, a leitura foi muito boa, e se as vitórias avassaladoras não vinham, foi legal acompanhar as tramas de Zhuge Liang. Suas estratégias eram mantidas em segredo, até mesmo dos comandantes de suas tropas, e por vezes as mensagens com ordens eram lidas exatamente na hora da batalha. Mesmo quando ele estava muito doente, ele deixou uma carta dizendo: "Siga essas instruções após a minha morte." Outro aspecto interessante desse personagem era sua criatividade. Além de elaborar estratégias indecifráveis aos inimigos, ele também chegou a projetar armas, como uma besta capaz de disparar 10 setas, bem como cavalos de madeira, esses últimos séculos antes do clavilenho de Dom Quixote. O fim do livro lembrou um tanto o início, e nele os imperadores eram fracos, viviam na luxúria, com seus primeiros-ministros provocando guerras e golpes. E também haviam, novamente, eunucos traidores. Apesar de Romance dos Três Reinos ser um dos livros mais importantes da literatura chinesa, se não o mais importante, e ter sido publicado há mais de 650 anos, ele nunca foi traduzido integralmente para o português. Uma pena. Mas essa falta me fez ler uma tradução moderna feita para o inglês, que eu gostei bastante e recomendo a todos aos que se interessaram. Nessa versão, a história é dividida em 3 volumes. Eu percebi em todo o livro uma preocupação do autor em sempre apresentar o imperador como honesto, independente de quem ocupava o título, por mais que a pessoa fosse fraca e chorasse a cada dificuldade encontrada. Ainda assim, ele era descrito como alguém que possuía moral e ética inabaláveis, que tomava decisões justas, apesar de ser incapaz de liderar o império. Outro ponto que eu destaco é no estilo dos diálogos, onde é comum responder a uma pergunta com outra pergunta. Por exemplo, "O quê? Você tem medo do trovão?" disse Cao Cao rindo. Liu Bei respondeu: "O homem sábio nos dias antigos empalidecia com um romper repentino de trovão ou uma rajada feroz de vento. Como alguém pode não temer?" Ah, também haviam muitos poemas no livro, tal como em O Senhor dos Anéis, mas eles são curtos e fáceis de ler. Do livro, eu destaco alguns aspectos que me marcaram muito. Primeiro, sobre a vida na China naquela época. Esse já era um país populoso, e as tropas numerosas dependiam do trabalho dos camponeses no cultivo de arroz. Outra curiosidade são as unidades usadas, que eu já tinha visto em outras obras. Segundo, a violência, que era muito grande. O livro não deve nada aos livros de Bernard Cornwell. E com mortes de todo tipo. Uma das mais curiosas foi a de um cavaleiro que morreu de susto ao ouvir um grito de seu oponente. Mas a forma preferida era a decapitação, e cortar a cabeça de mensageiros era uma prática muito comum.
Em uma negociação, por exemplo, o vencedor pedia algo emprestado ao inimigo derrotado para pacificar os soldados. Ao perguntar o que era, a resposta foi: Eu quero a sua cabeça emprestada para mostrá-la aos soldados. Quanta diplomacia! Além de sangue, acho que havia pelo menos uma decapitação por capítulo. E olha que o livro tem 120 capítulos. Terceiro, as intrigas palacianas eram outro ponto de destaque. Às vezes, dava a impressão de que não era possível confiar em ninguém. Sobre esse aspecto, o livro me lembrou bastante Game of Thrones, onde intrigas também faziam parte do cerne da trama. Quarto, sobre o uso de estrategistas, que tinham poderes quase sobre-humanos, a fim de vencer batalhas. Repetindo, eles me lembraram os Mentats, de Duna. E junto a estratégias, também haviam diversas pérolas de pensamento, como esta: a unidade sucede à divisão, e divisão segue à unidade. Um deve ser substituído pelo outro, após um longo período de tempo. É esse o modo com as coisas no mundo. Por fim, as estratégias em si foram bem interessantes. Como eu comentei anteriormente, foi como ver a arte da guerra posta em prática. Na edição que li, não havia nenhum mapa, mas não foi difícil encontrar vários na internet. Se alguém aqui pretende ler essa obra, recomendo buscar um mapa para não se perder nas batalhas. Vou deixar um na descrição do vídeo. Aliás, existe até mesmo um jogo baseado no livro. O Romance dos Três Reinos era um livro que eu já tinha a intenção de ler há muito tempo, mas que eu estava enrolando dado o número de páginas, 1.300 em inglês. Eu decidi lê-lo no Março Asiático do ano passado. Foi uma grata surpresa tê-lo visto citado no Problema dos Três Corpos. Isso só reforçou a minha vontade de lê-lo, e foi uma leitura muito prazerosa. Percebi que, apesar de gostar de histórias asiáticas, em particular da China, eu não conheço quase nada sobre a sua história. Gosto de ficções históricas, e esta ainda teve como bônus a violência, as descrições das intrigas palacianas e estratégias de guerra. Se vocês também se atraem por esses temas, recomendo muito a sua leitura. Nos vemos no próximo vídeo. Até!